E nós estamos nos aproximando da Páscoa, essa data tão sagrada no calendário da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, dos judeus, enfim, de todas as religiões. Mas você realmente sabe o que significa a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o sábado tradicional de Aleluia e o domingo de Páscoa? Para a gente conhecer um pouquinho mais, eu convidei o pastor Rafael Roberto, da Igreja Marve aqui de Erechim, para conversar com a gente de uma forma leve, para que você entenda e para que você absorva para a sua própria vida esse conhecimento. Pastor, bem-vindo aqui na TV Erechim. Tudo bom, Sandra? Tudo bom os amigos que estarão assistindo a TV Erechim? Nós estamos entrando numa época e numa fase do ano que é imprescindível, porque a Páscoa é um momento tão poderoso que nós ali observamos e vemos o quanto Jesus se torna importante nas nossas vidas. Então a Páscoa, com toda a convicção, é um momento único que não apenas celebra a ressurreição do Filho de Deus, mas celebra a ressurreição de coisas que nós guardamos dentro do nosso coração. Então a Páscoa é sim um momento único para nós. A gente tinha aquela imagem tradicional das nossas casas, das nossas avós, da Santa Ceia. O que significa aquela Santa Ceia? Aquela era a Santa Ceia de Páscoa ou é a Santa Ceia antes de Jesus ser sacrificado? Aquela era uma Santa Ceia de Páscoa. A Páscoa ela não nasce com a morte de Jesus. Ela já acontecia antes, né? Lá nos tempos bíblicos, a festa de Páscoa ela já acontecia. Mas com Cristo morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, a Páscoa então ali ganha um novo sentido, porque Jesus se entrega como o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício e a propiciação dos nossos pecados, e hoje nós temos essa dádiva tão maravilhosa que se chama salvação. Precisamos ficar sem comer carne, sem viver a nossa vida como a gente vive no restante do ano? Existe algum rito especial? Dentro da nossa visão, né, da nossa igreja... Biblicamente, né? Biblicamente, né? Nós temos uma visão bíblica e nós não deixamos de comer carne, né? Nós respeitamos aí a visão das outras igrejas que na sexta-feira comem ali o peixe, enfim, mas nós não observamos por esse lado, né? Se Cristo já foi a propiciação dos nossos pecados, então eu peco o tempo todo. Não é por um dia que eu vou deixar de pecar ou, enfim, deixar de comer carne. Mas nós respeitamos a visão de cada paralelo da igreja, nós respeitamos a origem de cada pensamento que cada líder espiritual tem, e por isso que nós estamos vivendo um tempo tão precioso como nós estamos vivendo dentro da Marve. Pastor Rafa, os judeus, por exemplo, eles vivem toda essa semana já vivendo a Páscoa, já tem aquela celebração de Páscoa semelhante à Santa Ceia, eles fazem jejum durante vários dias. Como a igreja evangélica vê essa questão do jejum nesta semana que antecede a Páscoa? O jejum é algo muito importante para a vida espiritual de quem está caminhando ou iniciando uma nova caminhada com Deus. O exemplo disso é o que está acontecendo na nossa igreja essa semana, né? No domingo nós teremos ali o culto de Santa Ceia, em alusão à ressurreição de Cristo e à Páscoa, e nós temos uma escala de jejum com toda a nossa liderança. Desde a quarta-feira, a gente começou essa escala de jejum para que nós possamos não apenas jejuar em uma semana de Páscoa, mas para consagrar as nossas vidas àquele que nos salvou, aquele que se entrega numa cruz, morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, ele sai do túmulo e hoje ele está assentado à destra de Deus Pai e vivo, caminhando no nosso meio. Então, o jejum é muito importante e nós aconselhamos as pessoas a jejuarem, a consagrarem dentro dos seus limites para que possam ter uma conexão ainda mais estável com Deus. Então o jejum ele faz parte sim de uma trajetória tanto do povo judeu como de nós gentios que agora enxergamos e recebemos a salvação de Jesus. Mas Jesus ele quer de nós sacrifícios, porque fazer jejum é um sacrifício. Ficar em oração de joelhos é um sacrifício. Acordar às 5 da manhã para colher macela é um sacrifício. Ele quer sacrifício de nós nessa época? Jesus não apenas quer
como Ele requer isso da gente. Quando nós vamos pedir alguma coisa para Deus, nós aprendemos, e eu sempre falo isso para as pessoas, que nós devemos pedir em todos e nos mínimos detalhes. Porque quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa até mesmo nos detalhes. Então, quando nós entregamos algo, ou um sacrifício, no caso o jejum, ele se torna um sacrifício, Deus irá nos abençoar nos mínimos detalhes. Então Deus, ele, através do seu Filho, sempre vai requerer que a gente faça algo para atrair a atenção de Deus para as nossas vidas. De que forma Jesus analisa esse nosso comportamento nessa Semana Santa e principalmente de quem só nessa Semana Santa faz algo? Jesus, ele com toda certeza olha para nós e em alguns momentos eu creio, eu conjecturo pela palavra de Deus aqui que Jesus sorri da gente, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que deixam somente para essa semana para ter uma conexão ou uma vida com Deus. Mas Cristo, ele jamais falou isso. Cristo, ele quer que a gente tenha uma conexão contínua, né? Dia após dia, não somente em uma semana de Páscoa ou de um outro feriado que vá falar sobre Jesus. Então, eu creio sim que Jesus olha para nós durante esses períodos e ele sorri, né? Ele dá risada porque alguns de nós, e muitas vezes quando eu digo alguns de nós, eu posso eu também estar me incluindo nisso, apenas nessa semana vou querer fazer alguma coisa para Deus. Então Deus, ele olha para o nosso coração e ele precisa enxergar, e ele de fato enxerga a intenção do nosso coração. Agora, se a intenção do meu coração for por interesse, Deus não vai fazer nada. Agora, se a intenção do meu coração for para agradar a Deus de fato, aí com toda certeza ele faz. Existem passagens bíblicas que falam justamente sobre este período e que a gente pode, por exemplo, buscar orientação para iniciar uma caminhada? Exato. No Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele vai falar exatamente sobre esse período. No momento em que Jesus passa pela Via Dolorosa, no momento em que Jesus entende e percebe que ele vai ser crucificado, né? No momento em que Jesus carrega toda a cruz pela Via Dolorosa e faz com que a gente passe por esse sentimento. Porque a cruz que Jesus carregou nem era para ele. A cruz que Jesus carregou foi feita para Barrabás. Então aqui é que está um grande mistério de tudo isso. Nós era para estarmos sendo crucificados lá no lugar de Jesus. Mas ele pega aquela cruz, ele carrega toda a Via Dolorosa com a gente, ele foi crucificado, né? Ele pediu para Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus disse que não era momento e não iria passar o cálice. Então Jesus morre, ele ressuscita. Observe que quando Maria foi até o túmulo, a pedra já havia sido removida. Então ali ela teve um entendimento claro que Jesus, o Filho de Deus, havia ressuscitado. E de fato, quando Jesus aparece ali, ele diz, vai e conte aos outros, porque eu estou vivo. Então isso é muito promissor e magnífico. Os 12 apóstolos se tornaram santos após esse momento, essa passagem bíblica. O que aconteceu com eles? Eles celebraram a Páscoa com Jesus, mas eles se tornaram santos depois, eles fizeram milagres. Explique pra gente isso. A Bíblia vai nos falar que eles sentaram à mesa. Sim. Eles partiram o pão com Cristo. E tanto é que Cristo ali, ele fala, um de vocês irá me trair. Né? Então olha só a complexitude que acontece na mesa. E o próprio Cristo falou que no nome dele nós faríamos coisas maiores. Então eu não posso talvez dizer aqui para você que eles viraram santos ou que a santidade, não. Nós precisamos ter uma vida santa. Nós precisamos andar e viver em santidade com Deus. E é isso que Deus requer da gente. E se no nome de Jesus, o próprio Cristo fala isso, que nós faríamos coisas maiores, poxa, Jesus ressuscitou mortos. Jesus foi a ressurreição que veio da morte para a vida. Então, se no nome de Jesus ele mesmo afirma que nós faríamos coisas maiores, nós precisamos ter um posicionamento necessário com Deus. Não apenas em uma semana de santificação na Páscoa,
mas uma vida de santificação com Deus que vai nos conduzir a, de fato, fazer coisas maiores. Todos nós temos um chamado. Chamado para as nossas profissões, chamado para ser pai, para ser mãe, enfim, as pessoas elas já nascem com esse chamado. E todo mundo já nasce também com esse chamado para servir a Deus, ou tem pessoas que já antes de nascer já se sabe que elas não vão seguir uma linha? Esse é um pensamento bem interessante, né? Porque todos nós nascemos com um propósito de vida. Salmo 139 e os versículos iniciais vão falar que o Senhor sonda o nosso coração. E tem um versículo nesse salmo que fala que Deus nos viu ainda em substância informe. Ou seja, quando nós ainda éramos um embrião no ventre das nossas mães, Deus já havia estabelecido qual o número de dias que nós viveríamos na terra. Então eu posso afirmar biblicamente que todos nós nascemos com um propósito. O chamado é a decorrência da nossa entrega com Deus. A partir do momento em que nós nos posicionamos e nós nos entregamos para Deus, não apenas em uma semana de Páscoa, mas uma vida contínua, como nós já mencionamos aqui, nós entendemos e descobrimos qual é o nosso chamado. E quando nós enxergamos, descobrimos e entendemos qual é o nosso chamado, nós estamos ali dando um grande passo para um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Por que as pessoas só buscam a Deus quando estão com problemas? Porque é muito comum, quando estão doentes, quando passam por uma situação financeira, quando houve a pandemia, muitas pessoas se aproximaram, mas aí de repente está tudo bem, parece que elas não precisam mais, elas se afastam e as coisas continuam ficando bem. É um problema crônico da sociedade, né? A gente só vai ao médico quando nós sentimos alguma dor, né? Nós não temos, né, e aqui eu abro aqui o parênteses porque eu sou casado com uma profissional de saúde. Então eu preciso estar indo ao médico com bastante continuidade. E com Deus é da mesma forma. Nós não podemos buscar a Deus somente nos momentos de dificuldade, mas nós precisamos buscar a Deus nos momentos de gratidão, né? Porque quando nós somos abençoados, nós precisamos ser gratos. Há uma passagem bíblica que fala sobre 10 leprosos que foram abençoados por Jesus, mas nem todos voltaram. E nós funcionamos da mesma forma. É um momento crônico para o ser humano, onde nós estamos interessados não no abençoador, mas apenas na bênção. Então que nós possamos vencer essa barreira de estarmos interessados no dono da bênção, que é Deus. E no domingo de Páscoa, qual é o real significado desse dia? O real significado de um domingo de Páscoa, ele está embasado não apenas em você ganhar um chocolate, em você fazer um churrasco, e aqui eu digo que é bom, você precisa comemorar, mas a celebração da ressurreição, a celebração da vida, é o que faz o sentido do nosso domingo de Páscoa ganhar cores. E quando eu digo ganhar cores, as cores estão no sorriso de uma criança, estão no abraço que você dá nos seus pais, nos seus avós, e essa celebração de sentido à vida que traz cores faz com que Jesus, através do seu próprio sangue, pague o preço por nós, perdoa os nossos pecados, e ali a gente celebra a vida com força, com vigor e com autoridade, porque Ele, o dono da vida, venceu a morte, e no domingo de Páscoa, Ele ressuscitou. Se Jesus passou por tudo isso, morreu numa cruz, foi humilhado, massacrado, por que nós continuamos sendo humilhados e massacrados nos dias atuais? Por muitas vezes, Sandra, a gente passa por esse tipo de situação por dois motivos. O primeiro deles é porque nós mesmos nos colocamos nessa situação. E segundo é porque existe a permissão de Deus em todas as coisas. Então, se talvez é o momento de nós passarmos por algumas tribulações, aquilo eu preciso e eu chamo de forja para um propósito maior. Agora, quando Deus permite com que a gente passe por essas situações, eu também chamo de forja, mas não apenas para um propósito maior, para mover pessoas para um propósito maior, porque nós somos pautados por isso. Quando Deus nos chama, Deus nos capacita.
Agora, quando nós nos colocamos em algumas situações, Deus utiliza o mesmo cenário de derrota para nos dar um cenário de vitória. Foi isso que Deus fez com Jesus. Deus utiliza o mesmo cenário de morte para trazer um cenário de vida e de ressurreição para o momento de Páscoa. A gente vive num momento bastante tumultuado do mundo. A gente vê as guerras acontecendo em lugares santos. Aonde Jesus passou, acontecem algumas guerras. Por quê? Aquele lugar não é sagrado, aquele lugar não tem a proteção espiritual. E por que a guerra chega, crianças são mortas, idosos são massacrados, tudo é destruído? Se nós fôssemos parar para pensar, aonde Jesus passou, não deveria ter guerra. Pois é. Né? Então, dentro de todo esse princípio, os próprios evangelhos, eles vão falar sobre isso, né? Que tudo isso que está acontecendo no cenário mundial já havia sido prenunciado pelo próprio Cristo dentro dos evangelhos. Então, nós chamamos isso de princípio das dores. E olha só, a Bíblia fala sobre guerras, a Bíblia fala sobre pestes, fomes, e tudo isso que a Bíblia menciona nos evangelhos é o que nós estamos vivendo na literal. Agora, se aonde Jesus passa tem guerra, eu preciso também entender que aonde Jesus passa nas nossas vidas, além de ter uma guerra espiritual, vai ter vitória. Estamos chegando no final dos tempos, as profecias realmente estão se cumprindo, Jesus vai voltar para buscar os seus? De fato, Sandra, sim. Nós estamos caminhando para o final dos tempos e crendo naquilo que a própria Bíblia fala como profecia verídica para nós estamos caminhando para um momento onde algumas promessas que o próprio Messias fez estão se cumprindo. E aí, quando eu digo que Jesus vai voltar, eu tenho convicção de que sim, ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então nós precisamos estar preparados para isso, porque quando ele voltar, e de fato ele vai, nós vamos subir com ele se nós estivermos preparados. Esse preparado que tu fala, pastor, algumas pessoas, por exemplo, quando estão doentes, estão numa cama, ali elas se arrependem das coisas que fizeram. Já é o suficiente? Já está preparado naquele momento? O arrependimento nesse caso e nessa situação é o principal preparo. Porque quando nós nos arrependemos, nós alcançamos misericórdia. E a misericórdia é aquilo que faz quando os nossos pecados são perdoados. Então, nesse momento, sim, de fato, o arrependimento já é um preparo. Pastor, qual é a sua mensagem final aí para as famílias de Erechim que estão vivendo, que estão celebrando esse momento e aquelas que de repente estão passando por dificuldades que não tem como celebrar? O coração não permite uma celebração neste momento, mas a gente sabe que todo mundo merece. Que nesta Páscoa, independente da situação a que você esteja passando, que você possa celebrar a vida, e a vida plena com Deus deve ser celebrada. E que essa Páscoa marque no coração de cada um de vocês que estarão assistindo esse conteúdo, que ela marque um novo ciclo, o início de algo lindo e poderoso para você. Então, nós desejamos a todos uma feliz e excelente Páscoa e que a ressurreição de Jesus ressuscite dentro do seu coração sonhos que talvez você já até mesmo havia esquecido. Então, sim, no nome de Jesus, nós desejamos uma excelente e abençoada Páscoa para todos vocês. E para quem quer viver um momento especial domingo, também tem culto, né? Qualquer pessoa pode participar. Isso, domingo às 19 horas aqui na Marvin Church a gente vai ter culto de Páscoa, né? Teremos uma celebração da área Kids dos nossos pequenos e você é nosso convidado a estar ali a partir das 19 horas. Pastor, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse tema tão importante. Durante o ano a gente vai conversar sobre outros temas, porque sempre surgem curiosidades e necessidades da gente falar. E como a própria Bíblia diz, a gente tem que pregar o Evangelho para todas as pessoas. Exato. Com toda certeza, pregar o Evangelho a toda criatura é um ide que o Senhor Jesus nos deixa.